A palavra do Senhor diz o seguinte, lá no livro de Isaías está escrito assim: Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as que não são, porque eis que faço coisa nova e que vem saindo à luz. Esse texto, ele é muito bom porque ele está sempre nos lembrando de uma coisa muito importante nesses dias de ansiedade, né? Em que a gente fica assim, tentando ver o futuro e tentando entender o futuro e fazer as coisas para o futuro dar certo. Mas para o futuro dar certo, nós só temos que fazer o que a palavra fala. Não vos lembreis das coisas passadas. Pois é, o passado, ele passou, já foi, né? E o que tem que fazer? Você tem que continuar tocando a sua vida, fazendo as suas coisas. Tem pessoas que passam pelas nossas vidas, tem situações que nos deixam meio para baixo, tristes. Existem traições, existem desacordos, desavenças, né? E tudo isso, quando às vezes a gente é meio escatológico, né? A gente fala assim, tudo tá na Bíblia porque a Bíblia é um livro de ensinamento, é um livro de sabedoria. Assim como vários livros filosóficos, né? Que tratam do conceito do viver. E o que é viver? Viver é você passar, né? Essa jornada sua. Cada um entende de um jeito. Tem pessoas que entendem que a jornada é evolutiva. Você veio num formato, depois você vem em outro formato e vidas, né? Nós que somos cristãos, a gente entende que nós temos essa vida e temos uma incumbência quando a gente conhece a Cristo. Nós sabemos que nós temos uma obra a realizar, né? Que cada um busca o sentido para aquela obra que tem que fazer. Cada um no seu sentido. O mundo que a gente fala é o mundo secular, né? O mundo capitalista, o mundo secular, as coisas que fazem o mundo girar, né? As, as coisas acontecerem, os negócios acontecerem, né? As populações, as civilizações se desenvolverem. Isso é o mundo. E muitas vezes vão acontecer coisas que fogem do nosso controle. Pessoas sem caráter entram em situações em determinados lugares e elas fazem coisas que dizem que quer melhorar, que quer ajudar, mas na verdade eles querem um poder. E aí eles tomam decisões que afetam a vida de todo mundo. Quando nós somos. E o cristão tem uma visão de que nós viemos aqui para fazer a diferença. A boa nova ficou para nós pregarmos e para nós vivermos. A boa notícia, a boa nova. Então, quando você tem Cristo na sua vida, você quer coisas não só porque é para você e para as outras pessoas. Só que nós influenciamos o mundo pelo nosso porte. E o engano, né, que a religião implementa é que nós temos que impor para as pessoas o modo de pensar, o nosso modo de viver, e aí elas vão ficar bem, né? É a mesma coisa, eu tomo um remédio, tenho um remédio que eu tomo, que é bom para o meu caso. Eu falo para todo mundo, você tem que tomar esse remédio aqui porque esse remédio vai te curar. Mas se não for remédio específico para aquela pessoa, não vai curar ela. Então vamos supor, eu tenho Cristo, eu ando com Cristo. Então eu, a partir do meu ponto de vista de fé, eu vou praticar minha fé de maneira que eu vou elevar as pessoas que estão ao meu redor. Sem ser perfeito, porque é outra praga, vamos dizer assim, da religião, né? Deus não falou para Abraão, Abraão, ser perfeito e anda comigo. Ele falou, Abraão, anda comigo e ser perfeito. Então a perfeição não está em nós tentarmos agradar a Deus. A perfeição está em nós andarmos com Deus, reconhecermos que nós precisamos dele em tudo e para tudo. Tudo dele, para ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo para ele, tudo nele. Em Cristo nós somos diferentes. Em Cristo eu tenho condição de ir lá e pedir perdão, de me desculpar, de me retratar. Agora, o mundo secular não ensina assim, não, você tem que guerrear, você tem que ir lá e lutar, você tem que ir lá e vencer, né? As igrejas estão nessa pegada. Você vai vencer, você vai explodir, você vai arrebentar, você vai... Tudo bem, isso faz parte de um contexto, né? Uma pessoa que vai lutar boxe, que vai lutar karatê, judô, sei lá, fazer algum tipo de esporte radical aí. O que é? Ele quer vencer, ele quer adrenalar, ele quer... Faz parte daquele contexto. Agora, a vida da pessoa não é viver lutando, né? Tem tempo de descanso,
O nosso corpo é assim. Nós acordamos, né? Aí você tem que se alimentar. Não que se você não se alimentar, não, mas o contexto natural, acordei, né, cuido do meu corpo, vou alimentar o meu corpo, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, sei lá, qualquer coisa, cada um vai fazer uma coisa. Tem pessoa que vai fazer serviço braçal, serviço pesado, tem pessoa que vai viajar, tem pessoa, sabe? E tem pessoas que vão escrever, outros vão pensar, outros vão dar aula. Então, os contextos, eles são variados. Agora, o andar em Cristo, ele é um só. Quando eu estou em Cristo, eu entendo que Cristo é na minha vida, eu vou buscar glorificar a Deus em tudo que eu for fazer. É por isso que fala o texto, fala, e tudo que fizerdes, né, façai em nome do Senhor, né? Então, eu faço em nome do Senhor. Agora, tem pessoas aí que estão fazendo coisas, né, caquinha, e usando o nome do Senhor. E a Bíblia fala que essas pessoas Deus vai ter com elas. Por quê? Porque bem-aventurados sois quando sois perseguidos pelo nome de Cristo. Ou seja, num ambiente onde eu sou comportado e as pessoas tudo, né? Aí você é diferente. Então você é perseguido pelo modo que você é diferente. Você é uma pessoa que não fala determinadas palavras, você é uma pessoa que tem um determinado comportamento. Isso é através da pessoa de Cristo habitando em nós, através do Espírito Santo, porque Cristo não está mais na terra. A Bíblia fala que ele ascendeu ao céu. Depois que ele ressuscitou, ele ficou um tempo e ele ascendeu. E ele falou: eu vou enviar o Espírito Consolador, o ajudador, o advogado, o amigo, aquele que vai estar lá do lado, que vai estar com você, que vai te ajudar. Então, pela pessoa do Espírito, você caminha, você anda, você faz as coisas nessa terra, mas sempre em nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor e não envergonhar. E quando eu fizer alguma coisa que não condiz com aquilo que eu vivo, não é eu simplesmente, eu vou lá e me retrato, eu procuro me consertar, eu procuro fazer diferente. Então essa é a diferença. Ah, quer dizer então que a pessoa matou, roubou, agora vai lá e aceita Jesus e está tudo bem. Está tudo bem no espírito. Agora, se você matou, roubou, você vai pagar o que você, né? Aí tem coisas que você não vai ter como fugir, velho. Aí é que está a diferença. Todo mundo quer viver o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. De uma maneira assim, eu tenho até anotado aqui, né? De uma maneira assim, arrogante, orgulhosa, soberba, né? Arrebentar. Posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece. Mas peraí, Paulo falou, sei estar suprido como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por coisas boas, mas também por coisas ruins. Por quê? Porque eu tenho em mim a força do Espírito Santo, que me leva a suportar. Eu lembro que antes de um homem foi perguntar para o Papa Francisco. Ele falou: quando você está passando por uma situação difícil, qual é o conselho que você dá? Ele falou: você tem que analisar a situação e ver. Aquela situação difícil, você tem como sair dela? Se tiver, você sai dela. Aí, se você vê que não tem jeito de você sair dela, você vai pedir força para suportar. Olha a sabedoria do Evangelho. Isso é o Evangelho genuíno. Isso é o Evangelho fresquinho que desce do céu. É você ter dentro de você a convicção de que aconteça o que acontecer, Deus está com você. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o Evangelho que está sendo pregado hoje é um Evangelho aguado. É um Evangelho misturado com lei. É graça com lei, né? A lei não, vamos destruir o inimigo. Né? Enquanto o Cristo está falando, a lei está falando o quê? Odiarás o teu inimigo, né? E amarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo, amai todos. Aquele que te persegue, aquele que te maldiz. Se bater num lado, oferece o outro. Se mandar uma milha, anda duas. Então, o ensinamento de Cristo, ele veio superando aquilo que a lei ensinava. E hoje as pessoas da igreja, no geral, estão vivendo lá, né, a época da lei. Cada um vive aquilo que acha que é bom para si. Só que esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é outra coisa. Mas está escrito isso. Não é nem a questão de estar escrito ou não estar escrito. É questão do entendimento empírico e espiritual que você tem. Eu sempre uso um texto do Velho Testamento, né? Eu não lembro onde que está o livro, mas fala assim: se você encontrar o teu inimigo com o burro arriado debaixo da carga, você tem que descer e ajudar ele. E isso é graça. Na época da lei tinha graça.
A lei, ela levava as pessoas a fazerem coisas, na época lá, que naquele momento não era normal fazer, né? Então, qual é o diferencial que tem que existir na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que professa uma fé? Não estou dizendo crente, evangélico, PT, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da pessoa que anda com Cristo. Eu ando com Cristo. Então, você tem que andar nas pisaduras dele. Você pratica o que Cristo pratica? Quantas pessoas eu tenho aconselhado? Tantas. Aí eles vêm e eu dou o conselho no espírito, dentro do que eu entendo da palavra. Aí a pessoa vai lá e faz o que ela quer. Depois dá tudo errado, ela volta. Mas aí eu falei, mas e aí, você fez? Eu falei, então, se você vai no médico e o médico manda você tomar o remédio, você vai tomar o remédio ou não? É, é, então. Mas então, é aí que está o segredo de andar com Cristo. Vamos supor, eu vou no médico. O médico é uma autoridade constituída na Terra. O médico, ele estudou para isso, então ele tem ali uma condição. A lei institui isso para ele. Então, quando você vai nele, você tem que obedecer. Não é obedecer cegamente, mas se você é paciente, você está no momento da doença, você é um paciente, você tem que ter paciência e praticar aquilo que o médico fala para você. Então a Bíblia, ela vai te dar guias e direções para você praticar. Quando ela manda você perdoar, é perdoar, meu irmão. Você perdoou? Você perdoa? Eu perdoo, mas então, é aí que tá. Você tem que olhar sempre para dentro de você, para dentro do teu coração. Como é que está o teu coração? Como está o teu coração hoje? O que você está querendo? O que você está pensando? Qual é a tua intenção? Porque quando Deus mandou o Samuel ir lá ungir o profeta, um rei, né? O pai colocava os filhão bonitão, né? Os preparadão, né? Samuel olhava aqueles que ele achavam, olha, acho que é esse aqui, olha, é esse, nossa, então é esse aqui. E Deus falou, não, nenhum desses aí eu escolhi. Por quê? Porque você contempla como contempla os homens, como o homem vê. Eu, porém, contemplo o coração. Então você tem que olhar sempre para você, dentro do teu coração. Você quer olhar para o outro. Quando eu me converti era assim, eu ficava olhando para o outro e ele está fazendo aquilo errado, a Bíblia fala que aquilo lá está errado. Aí eu ia lá querer corrigir aquela pessoa, eu não tenho que corrigir ninguém. Eu não fui chamado para viver e pregar a boa obra, ensinar, falar da boa obra, falar do que Cristo fez comigo. Olha, Jesus fez por mim, Jesus fez isso aqui por mim. Eu era assim, Jesus me transformou dessa forma. Então você é perfeito? Graças a Deus, não. Não existe perfeição. Existe uma constante, né, andança com Cristo. Como Deus, como Abraão. Todo mundo fala da fé de Abraão, porque Abraão. Qual era o segredo de Abraão? Abraão andava com Deus, Enoque andava com Deus, Jesus andava com Deus. Ele falava, eu não faço nada do que eu faço por mim mesmo, senão aquilo que me enviou falou para eu fazer, ou ele me mostrou e eu fiz. Não foi assim, Moisés, você vai lá libertar o povo. Mas como eu sou pesado de palavras, uns falam que ele era gago, que era isso, aquilo, que ele era dificultoso no falar, né? Ele falou, não, você vai ser minha boca lá, pode ir. Mas o que eu vou? Pega esse cajado, bota aí, tá vendo o sinal que eu vou fazer? Então, quando você anda com Deus, Ele te dá direções que as pessoas, elas não entendem. Mas também acontecem sinais que as pessoas ficam espantadas. Mas não é para a glória de Deus. Porque eu não tenho o poder de fazer nada. Mas através da minha vida e do meu caminhar com Cristo, aí Ele vai fazer a diferença, me fazer diferente aos olhos das pessoas. Se eles ouviram a minha palavra, Jesus falou, ouvirão também a de vocês. Então, qual que é? O que a gente tem que falar? Mas não, nós temos que falar não aquilo que nós achamos, eu penso isso, não. Você tem que falar baseado naquilo que está ali no entendimento. Você não pode pegar um versículo isolado e fazer doutrina dele. Você tem que pegar o texto pelo contexto, entender, estudar. Por isso a gente estuda. Você olha na época, como que era, o que acontecia, por que disso, por que daquilo, né? Aí o Espírito te dá luz para você entender aquele momento, aquele contexto e por que Paulo falou, por que Jeremias falou, por que João falou, por que Mateus falou naquele momento sobre aquele tema daquela forma. Não é uma coisa para você aplicar igual remédio, não é qualquer remédio que serve para qualquer coisa, né? O tal do para tudo. Não é? É você saber conhecer, porque você anda com Deus, você anda com Cristo, e aí você tem condição de aconselhar, de viver, porque quando vive você está aconselhando, você está se auto-ensinando, porque eu ouço, eu pratico,
né? O texto, a Bíblia fala, não sejais somente ouvintes da palavra, mas assíduos praticantes. Né? Então as pessoas põem muita ênfase, você tem que dizimar, você tem que dizimar, tem que dizimar. Porque as pessoas têm medo de ficar doente, né? De ficar dura, de ficar desempregada, de falir, de quebrar. Aí você é pego aí nessa situação. Só que a Bíblia não é só dízimo, não é só oferta. A Bíblia, ela é todo um contexto de história de vida, né? São pessoas que andaram com Cristo e sempre embasados nisso, né? Nessa premissa básica de andar com Deus, né? Todo dia eu acordo, bom dia, Senhor, tô aqui. Bom dia, Espírito Santo, né? Bom dia, Senhor, estou aqui, Senhor, estou indo ali, vou na escola. Vem comigo, Senhor. E você começa a ter comunhão, você começa a praticar o andar com Deus. Isso é viver e andar em espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Você está andando na rua, você viu aquela mulher que te tenta, você até vê. Aí você tenta, se você tiver despercebido, às vezes você vai olhar, você vai bater o olho e vai. Quem tiver ao redor vai perceber. Mas você tem que estar atento e falar, isso é o vigiar. Aí você vai falar, não, isso aqui não é para mim. Não, né? Isso, se você tem uma dificuldade com vício, algum tipo de vício, e você está se libertando ou se libertou, você tem que tomar cuidado com o gatilho para você não cair de novo. E assim você vai caminhando com Cristo. Não tem essa de perfeição. Perfeito é um só. Tá? Alguém falou, né? Que sobre Deus, que tal. Ah, bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Ele falou, pratica os mandamentos. E não existe, eu não sou bom. Existe só um bom e é Deus que está no céu. Jesus nunca se deixou levar pela vanglória. E quantos são hoje que estão tomando para, esse aqui é o homem de Deus, isso aqui é mulher de Deus, isso aqui é vaso, isso aqui é profeta. Irmão, cuidado, toma muito cuidado, porque a exaltação humana, ela é uma maneira do inimigo te enganar, né? É uma maneira dele te dar uma rasteira e você não percebe. O elogio, ele é muito bom, mas a Bíblia fala, seja outro que te louve, não você mesmo. Quando você vê uma pessoa muito jactante, né? Não é o que Jesus falou? Quando você der esmola, que a direita não veja que a esquerda fez. E não fica orando, né? Como os hipócritas, né? Não fica repetindo um monte de coisa, como se pelo muito falava. Então, esses ensinamentos é o que tem hoje para nós vermos. Nós temos que olhar isso. Acautelai-vos dos hipócritas, né? Dos fariseus. Olha quanta hipocrisia você vê hoje, olha quanto fariseu tem hoje. Não é diferente, irmãos. Não passou, mudou o tempo, a época são outras, até a tecnologia avançou, mas a ação é a mesma. O modo de agir é o mesmo. E o nosso modo de agir é o mesmo, tem que ser o mesmo. Você não pode ser uma pessoa incauta, né? Uma pessoa simples demais. Você tem que ser simples como a pomba. Você não vê a pomba emplumada igual um pavão. A pomba é simples, mas prudentes como a serpente. Você não vê a serpente dando boi por aí, não, irmão. Você não vê a serpente marcando touca, dando, né? A gente fala na gíria popular, dando milho, né? Sobrando, vacilando. Não, ela está sempre atenta. Então você é simples, você caminha na cautela, né? A pessoa vem com história, você, peraí, vamos ponderar. Hoje, em tempos de internet, você tem que ponderar tudo. Eu sempre conto que eu peguei um texto, uma situação que eu achava que era. Eu falava aquilo que eu achava. Aí eu fui, compartilhei. Uma pessoa entrou já na hora e falou: isso é mentira. Aí eu fiquei sem graça, assim, né? Aí fui lá e tirei, apaguei. Depois eu fui, procurei, pesquisei. E realmente o que eu achava não era o que eu achava. Então é assim, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É como tem que ser. Eu acho que o fulano lá tá errado. Não, você tem que ver. Ele está numa função e numa posição. Você tem que respeitar ele. Você tem que respeitar o médico, você tem que respeitar o juiz, o advogado, o presidente. Você tem que respeitar as pessoas. As autoridades constituídas, a Bíblia fala que foram construídas não pelo homem antes, senão por Deus. E aquele que resiste à autoridade está resistindo a Deus. Agora, aquele juiz, aquela pessoa que está passando por cima da autoridade, da Constituição do país, né, e fazendo aquilo que ele acha que está certo, sendo justiceiro, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser julgado por Deus, porque quem resiste à autoridade, um juiz, ele tem que obedecer à Constituição do país. Se ele passa por cima disso, ele está desrespeitando quem? Deus que deu autoridade para o Congresso de fazer aquela Constituição. Então, olha como é intrincado o negócio. Então, ser crente é muito mais profundo do que esse evangelho rasinho que estão pregando aí. Então,
Então esse é o recado, né? E fica aí. Não se esquece, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, é de graça, né? Ajuda aí, dá aquele gostoso, bonito. Senta o dedo no like aí para ajudar nós e vamos nessa, que essa pegada aqui é boa. Tranquilo, Papa? Um bom dia para todos, na fé e no amor de Cristo. Bom dia.